Vamos falar um pouquinho da entrevista do Lula ontem na Globo News e eu vou mostrar alguns trechos aqui para vocês que são muito importantes. Aqui ele falou um pouco sobre a invasão em Brasília e eu vou mostrar aqui um trechinho de 2 minutos. Vou deixar pequenininho para a gente não ter problemas com a Globo, mas vamos assistir juntos. Por que o senhor acha que essa tentativa de golpe não vingou? Olha, porque eles perceberam que houve uma reação. Imediatamente eu sou agradecido aos governadores que vieram a Brasília prestar solidariedade. Imediatamente a gente se juntou e a gente percebeu que tinha que trabalhar junto, sabe? Legislativo, executivo e judiciário. E nós, então, nos juntamos para garantir a democracia brasileira. E eles perceberam que a gente tinha reagido, eles perceberam que a gente tinha tomado conta da situação e eles, então, pararam. Mas aqui, quem veio aqui, Natuza, era gente muito profissional. Tinha pessoas que eram militantes comuns, pessoas que estavam raivosas, nem sei se tinham bebido ou não, mas o dado concreto é que, segundo todo o depoimento, as pessoas que vieram aqui eram profissionais, as pessoas conheciam o Planalto, as pessoas conheciam o Poder Judiciário, as pessoas conheciam a Câmara dos Deputados. Não foi nenhum analfabeto político que invadiu isso aqui. Era gente que preparou isso durante muito tempo. Eles não tiveram coragem de fazer nada durante a posse e nós estávamos... Na verdade, nós cometemos um erro, eu diria, elementar. Ou seja, a minha inteligência não existiu. Eu saí daqui na sexta-feira com a informação que tinha só 150 pessoas no acampamento, que estava tudo tranquilo, que não ia permitir que entrasse mais ônibus, que não ia permitir que juntasse mais ninguém. Eu viajei para São Paulo na maior tranquilidade. Né? E aconteceu o que aconteceu. E depois que aconteceu, aí você vai ver na rede social, e estava sendo convocada há mais de uma semana. Pois é, isso estava sendo convocado há mais de uma semana. Vamos para os principais pontos dessa entrevista do Lula, que foi muito boa, exceto o fato dele ter escolhido a Globo para falar sobre esse ataque que ele sofreu. E ele deu recados importantes aos militares, ele deu recados importantes para as comunicações. Vamos ver direitinho o que o Lula falou. Lá no blog da Natuza Neri, fiquei com a impressão que era um começo de golpe de Estado, diz Lula sobre atos terroristas em Brasília. Em primeira entrevista exclusiva desde o começo do governo, Lula criticou o Bolsonaro, disse que a invasão no Planalto foi facilitada e defendeu condenação dos golpistas. Vamos então para a informação aqui dessa entrevista. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter tido a impressão de que os atos terroristas registrados em Brasília, dia 8 de janeiro, eram o começo de um golpe de Estado. Essa é a primeira entrevista exclusiva desde que Lula assumiu o governo. A conversa foi com a comentarista Natuza Neri da Globo News na manhã desta quarta, no Palácio do Planalto. Lula disse que teve a impressão de que os invasores das sedes dos três poderes estavam acatando a uma ordem e uma orientação dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu fiquei com a impressão de que era um começo de um golpe de Estado. Eu fiquei com a impressão, inclusive, de que o pessoal estava acatando a ordem e a orientação que Bolsonaro deu durante muito tempo. Muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte, muito tempo ele desacreditou o Congresso Nacional, muito tempo ele pedia que o povo andasse armado e que isso era a democracia, afirmou. No dia 8 de janeiro, bolsonaristas radicais invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o STF, e mais de 1,3 mil pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nos atos. Lula havia viajado para São Paulo no fim de semana em que os ataques aconteceram. O presidente afirmou que deixou Brasília com a informação de que estava tudo tranquilo. Assim que ficou sabendo da invasão, Lula disse que ligou para o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, general Gonçalves Dias, perguntando onde estavam os soldados. Eu não via soldado, só via gente entrando, não via soldado reagindo, não via soldado reagindo, sabe? Ele dizia que tinha chamado soldado, ou seja, esses soldados não apareciam. Eu fui ficando irritado porque não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o Palácio do Presidente da República. Lula afirmou que os vândalos não quebraram os vidros do Palácio do Planalto para entrar na sede do Poder Executivo. Eles entraram porque a porta estava aberta. Alguém de dentro do palácio abriu as portas para eles, só pode ter sido isso. Houve a conivência de alguém que estava aqui dentro. Essa parte aqui ele repetiu uma fala que ele disse em uma coletiva para jornalistas no café da manhã de Brasília. E volta a dizer, o Lula tem que fazer essas coletivas também lá em Brasília, falando também
com a mídia progressista, gente. Precisa ter uma coordenação nessa comunicação. Em seguida, Lula relatou que conversou com o ministro da Justiça, Flávio Dino. O presidente disse que foi proposto para fazer uma operação de garantia da lei e da ordem. As operações de GLO são adotadas em situações graves de perturbação da ordem em que se esgotam as possibilidades de ação das forças tradicionais de segurança pública dos estados. Nesse caso, essas ações são executadas pelas Forças Armadas, as GLOs são realizadas exclusivamente por ordem da Presidência da República. No entanto, Lula optou por fazer uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, nomeando o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. Quando fizeram a GLO no Rio de Janeiro, o Pezão, que era governador, virou rainha da Inglaterra. Eu tinha acabado de ser eleito presidente da República, o importante é que eu fui eleito presidente da República desse país e eu não ia abrir mão de cumprir com as minhas funções e exercer o poder em sua plenitude. O presidente afirmou ainda que após a intervenção na Polícia Militar do DF, a operação para retomar o controle das sedes dos três poderes começou a surtir efeito. Críticas a Bolsonaro e o golpe fracassado. O presidente Lula elencou atitudes de Bolsonaro que o levaram a acreditar que os bolsonaristas radicais estavam seguindo orientações do ex-presidente. O petista citou, inclusive, a ida de Bolsonaro para Miami antes do fim do governo. Eu acho que essa decisão dele de ficar quieto depois de perder a eleição, semanas e semanas sem falar nada, a decisão dele de tomar a decisão de não passar a faixa para mim, de ir embora para Miami como se estivesse fugindo com medo de alguma coisa, e o silêncio dele, mesmo depois do acontecimento daqui, me dava a impressão que ele sabia de tudo o que estava acontecendo, que ele tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo, disse o presidente. Obviamente, quem vai provar isso são as investigações, mas a impressão que me deixava era essa. Possivelmente esse Bolsonaro estivesse esperando voltar para o Brasil na glória de um golpe, sabe? E eu não podia permitir a GLO. Eu tinha que tomar uma decisão política e tomamos a decisão certa. Para Lula, a tentativa de golpe de Estado não vingou por conta das reações dos três poderes e dos governadores. O presidente disse que houve uma união para a garantia da democracia brasileira, o que fez com que radicais não avançassem com a tentativa de golpe. No entanto, o presidente acredita que gente profissional esteve envolvida com os ataques terroristas na capital federal. O dado concreto é que, segundo todo o depoimento, as pessoas vieram aqui eram profissionais, as pessoas que vieram aqui conheciam o Planalto, conheciam a Câmara e conheciam o Judiciário. Ainda segundo o presidente, houve uma falha na inteligência para prevenir os atos golpistas. Nós temos a inteligência do GSI, da ABIN, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ou seja, a verdade é que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar o presidente da República, ou seja, que poderia ter acontecido isso. Se eu soubesse na sexta-feira que viriam 8.000 pessoas aqui, eu não teria saído de Brasília. Eu saí porque estava tudo tranquilo. Até porque a gente estava vivendo aqui ainda a alegria da posse. É uma prática nazista, fascista, raivosa, que nós não estávamos acostumados a ver no Brasil. Lula também falou sobre o Anderson Torres e as investigações. O presidente defendeu que as investigações dos ataques sejam feitas com muita tranquilidade para que seja o mais correta possível. Lula aproveitou para citar Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do DF, que comandava os órgãos de segurança do Distrito Federal no momento da invasão. Ele sabia o que ia acontecer, foi embora e quando voltou deixou o celular lá, para a gente não fazer as investigações, mas nós vamos fazer as investigações. O presidente defendeu ainda que todos os envolvidos nos ataques sejam condenados. Nós vamos apurar com muita paciência, eu não quero ser precipitado, eu não quero cometer o erro que foi cometido na década de 70 contra a esquerda, que você prendia, torturava e nós não vamos fazer nada disso. As pessoas que foram presas vão ser ouvidas, sabe? As pessoas vão ter direito à defesa, sabe? As pessoas vão ser punidas se a gente provar que elas foram culpadas. Muito interessante aqui essas declarações do Lula, até para ele não cair no casuísmo também de glorificar o Alexandre de Moraes. Achei muito boa as falas dele, independente dele ter ido falar com a Globo, que a gente sabe que a Globo é golpista, a Globo apoiou a ditadura militar. Senão a gente não garante a existência, a sobrevivência da democracia. E com democracia, Natuza, a gente não pode brincar. Pós-ataque. Depois dos ataques terroristas em Brasília, parte dos integrantes do PT chegaram a defender uma atitude mais enérgica em relação aos militares e até mesmo ao ministro da Defesa e
ao Ministério da Defesa e o GSI. Apesar disso, Lula optou por não mexer no comando das áreas de segurança. Você não pode fazer uma caça às bruxas, sabe? Se você sabe, sem você analisar corretamente o que aconteceu, você pode substituir um jogador porque ele perdeu um gol. O que você tem é que apurar corretamente, ver o que aconteceu, ver onde houve negligência nossa, onde houve erro nosso, argumentou. O presidente disse que ficou magoado com a negligência dos responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto e defendeu que a guarda do edifício funcione 24 horas por dia. Lula também relembrou os atos de vandalismo que aconteceram no dia da diplomação dele e do vice, Geraldo Alckmin, em 12 de dezembro. A impressão que a gente tinha era que a polícia estava dando guarida às pessoas, estava protegendo as pessoas que estavam fazendo quebra-quebra. Para Lula é necessário recuperar o processo civilizatório do Brasil. Eu quero reconstruir o direito de as pessoas viverem, sabe, com tranquilidade. CPI contra os golpistas. Lula disse que não apoia a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os atos de vandalismo em Brasília. Para o presidente, a CPI pode causar uma confusão tremenda. O que você pensa que a gente vai ganhar com uma CPI? Eu, sinceramente, é uma decisão do Congresso Nacional, não é minha. Portanto, os partidos políticos na Câmara e no Senado é que vão decidir. Mas se por acaso eles me pedirem um conselho, que é difícil pedir conselho, eu dizia, não façam CPI porque não vai ajudar. O que o Lula está colocando? Ele está puxando para si a responsabilidade do Executivo e, aliás, obrigado, Jane Nascimento, por se conscientizar da importância de financiar a Folha Democrata. É muito importante. Cada pingo que vocês dão é uma oportunidade a mais para a gente entrevistar o presidente Lula. A gente precisa da sustentabilidade financeira e do feedback de vocês para continuar fazendo esse trabalho muito importante. A gente precisa subir a nossa audiência para a gente chegar cada vez em mais pessoas. Então, ele puxa para si e o judiciário, que o judiciário reaja. Por isso que o Alexandre de Moraes está fazendo tantas prisões e tantas suspensões de perfis, gente. Mas é importante dizer que o Lula não defende abusos. Defende-se que faça um julgamento justo. Defende-se que faça esse tipo de coisa. Por isso, volto a dizer, embora a entrevista seja para a Globo, muito boas as palavras do Lula, muito bom a projeção que isso vai alcançar. Do ponto de vista de comunicação, gente, o Lula é um dos melhores políticos da história. É muito melhor que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um lixo. O Bolsonaro é um cocô. O Bolsonaro é um cocô com canhão das redes sociais. O Lula precisa aprender a usar o canhão das redes sociais e os seus comunicadores independentes e de esquerda para que ele espalhe mensagens como essa boa mensagem que ele deu para a Natuza Neri lá na Globo News. Relações com as Forças Armadas. Vamos ver esse trecho aqui da entrevista que é importante. Lula deve encontrar novamente com os comandantes das Forças Armadas na próxima sexta, dia 20 de janeiro. O presidente disse que quer discutir o fortalecimento da indústria de defesa no Brasil. O presidente disse que pediu para cada um dos comandantes apresente as dificuldades que estão vivendo do ponto de vista da estrutura funcional de cada força. Na conversa com os comandantes, Lula quer debater a não politização das Forças Armadas. É preciso que os comandantes assumam a responsabilidade de dizer: o soldado, o coronel, o sargento, o tenente, o general, eles têm direito de voto, eles têm direito de escolher quem ele quiser para votar. Agora ele é um cargo de carreira, ele defende o Estado brasileiro. Lula relembrou ainda os 2 primeiros mandatos como presidente entre 2003 e 2010 e disse ter tido uma boa relação com as Forças Armadas à época. Eu não quero ter problemas com a força, eu não quero que eles tenham problema comigo. Eu quero que a gente volte à normalidade. É isso. As pessoas estão aí para cumprir as suas funções, não para fazer política. Quem quiser fazer política, tira a farda, renuncia ao seu cargo, cria um partido político e vai fazer política. O presidente reforçou que todos que participaram de atos golpistas serão punidos. Não importa a patente, não importa a força que ele participe. Todos que a gente descobrir que participaram do ato serão punidos. Terão que ser afastados de suas funções e vão responder perante a lei. Isso aqui é muito bom, gente. Isso aqui é uma comunicação de um estadista. Exatamente, Luiz Giglioni. Tem que ter uma boa relação com os gamers, ainda depois do infeliz episódio da Ana Moser. Tem que apresentar para toda a sociedade a cartilha Lula Play. Muito bom, Luiz. A gente tem que lembrar disso todo dia. Eu demorei também um pouco para começar a live, porque eu estava discutindo sobre isso, gente. Ainda tem gente de esquerda que acha que a discussão é se esportes são esportes ou não. Enquanto isso, tem atleta recebendo R$250 por 3 meses. Precarizado. E podia estar recebendo uma guarida, direitos trabalhistas e regularização do Ministério do Esporte.
A discussão é essa, a discussão não é semântica. A discussão não é sobre significado de palavras. A discussão, como o Janones e o Carlito falaram, é de comunicar para todos. É de democratizar. Nós aqui da Folha Democrática, nós somos radicais da democracia. Nós temos que responder com mais democracia, porque o contrário é o Bolsonaro e a defesa da ditadura militar. Nós temos que discutir os assuntos que são prioridade para a sociedade, as suas necessidades. Então é muito importante. Batemos nesses dias, gente, e é muito louvável, 50 mil inscritos. A gente precisa muito dos likes, a gente precisa muito dos superchats de vocês para aumentar a sustentabilidade das nossas lives. Então é muito importante, gente, espalhem esse canal, porque esse canal não é como a Globo, esse canal não apoiou ditadura no passado. Nós somos realmente democratas e digitais. E nós precisamos chegar agora em 200 likes, que é muito necessário, e precisamos de R$30 de superchats. Então, cada like de vocês gratuito é muito importante, cada inscrição é muito importante, também é gratuita, e mandem também as contribuições, depois a gente vai abrir o nosso clube de membros com direito a livros e muita coisa bacana para vocês acompanharem. Vamos ver o que o Lula falou sobre Amazônia. Lula defendeu a criação de um grupamento da Polícia Federal para agir na questão da proteção da floresta amazônica. Além disso, esse braço da PF também agiria contra o narcotráfico e na proteção de fronteiras. O presidente também disse que vai discutir com as Forças Armadas novas ações para melhorar a eficácia na proteção da floresta. A ideia, segundo ele, é fazer uma fiscalização mais contundente que se cumpra a meta de desmatamento zero até 2030. Eu vou precisar das Forças Armadas, vou precisar da Polícia Federal, vou precisar da força que nós vamos criar para que a gente possa resolver esse problema definitivamente no Brasil. Inclusive, estou tentando marcar uma reunião com os presidentes da Amazônia, Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia e a Guiana Francesa, para que a gente discuta uma política continental para proteger a nossa Amazônia. Extrema-direita e encontro com Biden. Lula deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nas próximas semanas. Um dos assuntos do presidente brasileiro quer tratar com o americano é o combate ao discurso radical. A primeira coisa que a gente tem que ter clara é que a extrema-direita ela existe hoje no mundo inteiro. Agora o que precisamos é derrotar essa narrativa fascista que se tem no Brasil. Aí nós vamos ter que as forças democráticas se manifestem, não importa a qual partido político a pessoa pertença, não importa a origem social, afirmou Lula. O presidente também deve conversar com outras lideranças mundiais, como o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e para criar uma ação de enfrentamento e não permitir o ressurgimento do nazismo ou do fascismo. E a mudança para o Planalto? Vamos ver o que o Lula falou disso, que isso é um assunto que a Natuza gosta muito, Natuza que deu o furo lá justamente da quebradeira do Bolsonaro. Léo Rasta mandou: xadrez é jogo, futebol é jogo, vôlei e vários esportes são jogos. Não é à toa que se chamam Jogos Olímpicos. Boa. Lula também se queixou das condições que recebeu o Palácio do Alvorada. O presidente disse que está há 18 dias de mandato e não tem onde morar. O petista disse também que chegou a avaliar uma mudança temporária para a Granja do Torto, que estava sendo ocupada pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Lula já morou no Torto quando o Palácio do Alvorada passou por uma reforma em 2004. Eu, sinceramente, não sei o que foi feito no Alvorada. Eu, sinceramente, não sei como é que pode. Eu cheguei no Alvorada e não tinha cama no quarto, relatou. Estava semi-destruído aquilo. Não sei se eles levaram embora ou o que eles fizeram. O presidente disse que espera poder entrar no Alvorada dentro de 10 ou 15 dias. Economia. Lula disse que a economia brasileira precisa voltar a crescer com distribuição de renda. Para o presidente é necessário fazer mais política social. Além disso, o petista afirmou que quer que as pessoas tenham estabilidade fiscal e social. Não é possível que neste país tenha gente na fila do osso para pegar carne. Não é possível esse país ter 30% de pessoas passando fome. Já em relação à carga tributária, Lula defendeu uma reforma para que os mais ricos paguem mais impostos, desonerando os mais pobres. Eu defendi na campanha e vamos tentar colocar em prática a proposta de reforma tributária, que é até 5 mil a pessoa não pague imposto de renda. Não é possível que a gente não faça, disse. Lula defendeu ainda que os recursos direcionados para os setores como saúde e educação são investimentos e não gastos. Para o presidente, esse dinheiro é usado para melhorar a vida das pessoas. Esse é o mandato da minha vida. Eu só voltei a ser presidente da República porque eu acredito que a gente pode recuperar esse país. Eu acredito que a gente pode fazer com que as pessoas possam voltar a viver bem. Boa entrevista para a Natuza Neri. A Globo é a Globo que a gente conhece, não se iludam, é golpista, apoiou
a Lava Jato, apoiou o casuísmo jurídico. Nós não temos que olhar a Globo como aliados, porque não são. A Globo é o que foi desde 1964 e ela tem estrutura, inclusive, para mudar de lado. Mas o que importa é que a mensagem que o Lula está dando para a Globo é muito importante. Por isso que a gente está repercutindo a Globo aqui hoje e é por isso que eu vejo uma certa estratégia dentro da comunicação do Lula. Repito, concordo com essa estratégia? Não necessariamente, mas acho que ela é muito importante. E não concordo com essa estratégia, gente, até levando em consideração